Oi gente, eu sou a Cat Lima e hoje eu vou falar de um assunto que tá em alta no Instagram, no Facebook e é bem polêmico porque existem diversas opiniões e nem sempre essas opiniões batem uma com a outra, né? Então, vamos falar hoje sobre o jovem místico. Já virou um meme esse termo. Mas você vai entender no decorrer do vídeo qual é o propósito desse assunto e dessa discussão. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão adorar. Jovem místico. Quem são que eles comem, onde estão? O que eles acreditam, como eles agem, onde eles se escondem? Esse termo virou piada já nas redes sociais e muita gente fica chateada quando escuta esse termo ou quando vê as piadinhas, né, os memes prontos sobre o assunto. Eu vou ser bem sincera, eu não me importo, sou uma jovem mística mesmo, falo em alto bom tom, não tem nenhum problema quanto a isso e mesmo assim acho os memes super engraçados. Qual é o foco da discussão? A questão é, qual é o limite, né, de você acreditar em algo, você colocar aquilo em prática, você ver os resultados e ok, aquilo faz bem para você, entre aquilo que você acredita cegamente e você perde a responsabilidade ou você perde a noção do que aquilo traz e do que aquilo representa. Outra questão também é você parar de respeitar a opinião do outro, o processo do outro. Porque cada ser humano é único, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e cada pessoa vai escolher um caminho. Assim como hoje eu posso estar seguindo um e amanhã outro, e você também, e o vizinho também, e ok, faz parte da evolução, faz parte do processo de cada um. O que eu sempre falo quando as pessoas me questionam, quando as pessoas perguntam tanto sobre as terapias, né, que eu trabalho, sobre os cristais, sobre as religiões, sobre meditação, sobre os florais, enfim. O que eu sempre digo? Pesquise bastante sobre os assuntos. Se você é curioso, se você quer saber um pouquinho mais, pesquise. Se você é uma pessoa preconceituosa e ignorante, pesquise também. Porque o preconceito ele vem com a ignorância. Se você estuda, você consegue entender mais sobre o assunto. E eu não estou te dizendo que você vai mudar de ideia, mas pelo menos você vai entender, você vai ter um embasamento sobre aquilo, né? De onde surgiu, como que é, para que funciona. Se não servir para você, ok. Eu falo que isso é muito interessante de ser humano. Você pode estudar sobre várias coisas, você pode falar sobre diversos assuntos e assim você escolhe o seu caminho, o que faz sentido para você, o que você realmente acredita e segue a sua vida plenamente. Não julgue o outro, né? Qual o problema? Você querer que todo mundo acredite e todo mundo faça o que você faz. Porque o seu caminho é o correto. E aí o que o outro acredita está errado, não é legal, é bobeira. Porque quem acredita nisso é alienado, enfim. Entenda que cada um é responsável pela sua própria vida e cada um é responsável pelos seus atos. Então pouco importa no que o outro acredita. Se você tem uma religião X e eu tenho uma religião Y, cara, ok, desde que um respeite o outro. E aí o que aconteceu com essa questão do jovem místico? Quando a gente fala sobre lei da atração, né? Quando a gente traz aí essa questão de você atrai aquilo que você acredita, as coisas começaram a ter um desenvolvimento, né? Começaram a se expandir de uma maneira não tão interessante, perderam um pouco a mão, porque hoje às vezes você vê um meme, por exemplo, ative o Pix da gratidão, saiba como receber um Pix através dessa meditação. E isso é muito assim complicado, porque na verdade a lei da atração ela vai te trazer uma questão de autorresponsabilidade, no sentido de que você pode cocriar na sua vida de acordo com o que você acredita e de acordo com seus atos.
Porque se eu falo que eu acredito em algo, mas eu não me movimento, aquela energia não se movimenta. Logo eu não vou ter aquele resultado que eu espero. Então tudo na vida eu acredito naquilo, faz sentido para mim, eu busco aquilo e eu me movimento para ter aquilo. Porque nada vai vir até você se você estiver parado. Porque se você está na inércia, não tem energia movimentando para que aquilo aconteça. Então é todo um processo. E aí as pessoas começaram a trazer muito esse assunto sobre como ganhar dinheiro, como ser milionário, como crescer na vida e ter o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos. E eu não estou dizendo que isso não é possível, não é isso. A questão é, se você quer ter muito dinheiro, beleza, mas você tem que se movimentar. Entendeu? Você precisa trabalhar, você precisa ver qual é o seu objetivo, o que você busca e se movimentar para aquilo. Quando você pesquisa sobre as mentes milionárias, sobre as pessoas que cresceram e que surgiram do nada e hoje conseguiram construir um império, eles se movimentaram muito, eles estudaram muito, eles foram atrás do objetivo deles. Nenhum deles ficou sentadinho no sofá e as coisas foram lá e aconteceram porque, nossa, ele meditou todo dia, 24 horas lá por dia meditando, pedindo dinheiro, pedindo aquela empresa. Não, ele acreditou naquilo, ele teve fé nele, ele teve fé em algo maior e ele correu atrás para ele conseguir aquilo que ele tanto desejava. Quando você começa a focar a sua energia em uma só crença e você fica cega pelaquela crença e você acha que ela é a única que é real, a única que é possível e você não se movimenta, você está tendo uma crença, uma fé cega. E a ideia da fé e da crença não é ser uma fé, uma crença cega, mas sim de raciocínio, de você pensar, como eu já disse, de você se movimentar. Então assim, um floral pode te auxiliar? Pode, né? Tem aí vários estudos que comprovam que sim, mas você também precisa fazer a sua parte. O cristal ele vai ter uma energia que auxilia? Sim, mas você precisa fazer a sua parte, né? Você meditar vai ajudar? Claro que sim. Tem vários estudos que mostram que a meditação auxilia aí muito na sua saúde, no seu desenvolvimento, mas você precisa se movimentar. Uma coisa só isolada, ela não funciona. Lembrando que a gente precisa de autorresponsabilidade. Quando eu pego algo e coloco responsabilidade tudo nele, cara, você tá errada, né? Alguma coisa não tá batendo, alguma coisa não faz sentido. Então, por exemplo, tô com a pedra da piperita, tá? Ela vai trazer prosperidade, muita riqueza, beleza. Aí eu pego essa pedra e põe na minha sala e fica ali, não faço nada, não trabalho, não estudo, não vou atrás e a pedra tá ali, linda e maravilhosa. A energia dela não tá conseguindo entrar em sintonia com a minha. Então ela é linda, eu gosto dela, gosto, ela traz isso, eu acredito nisso sim, então eu me movimento, eu vou atrás do que eu quero, eu vou atrás dos meus objetivos, eu vou atrás dos meus sonhos. E aí você consegue entrar nessa egrégora de energia e você consegue concretizar aquilo, né, na sua vida. Cat, não tem um cristal. Só funciona com cristal? Não. O ser humano ele precisa muito de algo palpável, de algo visível, mas na verdade você não precisa de nada. O que você precisa é crer em si mesma e acreditar que você merece e que você consegue. Se você crê também, que aí a gente entra num ponto mais de religião, né? Se você crê em Deus ou alguma energia superior, perfeito também, porque aí você junta essas duas crenças. Eu creio em algo que está acima de mim, uma energia maior, uma energia universal, e eu também creio, né? Eu também acredito no meu potencial, na minha capacidade. E aí, cara, eu não preciso de mais nada, eu não preciso dos cristais, eu não preciso de algo palpável, sabe por quê? Porque a energia que eu estou ali depositando, que eu estou colocando em prática, já vai fazer com que eu consiga alcançar os meus objetivos. E aí, quando você começa a pesquisar um pouquinho mais sobre esses assuntos, você sempre vai ver que existem diversos estudos
que mostram que faz sentido, que o Reiki funciona, que o Theta Healing funciona, que os tratamentos com cristais funcionam, que os florais funcionam. Mas por quê, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas que estão dentro daquele estudo, as pessoas que buscaram aquele estudo, elas acreditam naquilo e elas depositam a energia delas, mas elas também fazem a parte delas. Quando você pega algo e você coloca você deposita toda a sua alta responsabilidade, né, no outro, então assim, ok, fui fazer uma terapia, e aí a responsabilidade é do terapeuta e não minha. Então eu não faço nada porque quem vai me curar é a Kathleen. Isso não existe, ninguém vai te curar, ninguém vai conseguir fazer o seu trabalho por você. Por quê? Porque o que a gente auxilia, né? Na caminhada, de você conseguir identificar pontos que são necessários para você virar a chavinha, para você conseguir se fortalecer, para você conseguir buscar a sua melhor versão. E aí juntos com o terapeuta que te auxilia e a sua nova visão, esse novo despertar, você consegue buscar esses novos caminhos e se desenvolver como ser humano, se desenvolver como espírito. Então a ideia é essa. E aí quando você brinca, quando tem esses memes, é porque são pessoas que se perderam naquilo, são pessoas que ficaram cegas dentro daquilo que elas acreditam. E aí para elas só aquilo existe, mas nada faz sentido. E isso é muito ruim. Você ficar cego por algo é muito ruim, porque como eu já disse, a gente tem um livre-arbítrio, a gente precisa ter o raciocínio, a gente precisa buscar o caminho lógico também. Então assim, tem os dois lados, né? Tem a parte racional, tem a parte espiritual, tem a parte da fé. Então assim, vai juntando essas coisas, vai buscando sempre ter um pouquinho de cada um para você conseguir ter um direcionamento mais concreto, mais correto. E isso dentro, claro, de tudo que eu acredito. Não é uma regra, não é uma receitinha de bolo de que, cara, é isso e pronto e acabou. Não, não é isso. Mas para mim faz muito sentido, dentro de tudo que eu estudo e dentro de tudo que eu pratico. Esses passos auxiliam nessa caminhada e logo auxiliam para você chegar no que você busca, né? Independente se é algo espiritual, se é algo psicológico ou se é algo material. E aí eu vejo isso no meu dia a dia aqui no trabalho. Eu vejo isso quando eu auxilio as pessoas e eu vejo as pessoas desabrochando e buscando o que elas queriam, buscando essa nova versão delas. Então, quando eu falo isso, eu não falo de bobeira. Eu não falo porque ela está viajando e ela acredita nisso, porque ela criou no mundinho de Nárnia dela. Não, eu vejo essas mudanças no meu dia a dia aqui no estúdio, de várias pessoas. E aí isso independe da religião, da crença política, na parte financeira, né, da classe social, independe disso, porque naquele momento o que vai definir, o que vai auxiliar naquele processo é o quanto a pessoa está disposta a essas mudanças, o quanto ela está aberta para isso. Então, quando a gente vê as pessoas cegas dentro de algo, as pessoas acomodadas dentro de algo, você vai começar a ligar que aquilo não presta. Mas na verdade não é isso. Depende muito de como a pessoa utiliza aquela ferramenta no dia a dia dela. Assim como religião, né? A gente tem às vezes um preconceito muito grande com as religiões por conta de uma pessoa, por conta de alguma experiência que você teve, por conta de alguma coisa que você viu na TV ou por conta de informações. E na verdade você precisa entender que é uma coisa muito além daquilo, é muito maior do que você imagina. E aí quando você começa a buscar essas informações, quando você começa a conversar com as pessoas, tirando aquele preconceito da frente para ouvir, para entender, aí você vê que é algo muito maior do que você achava. É algo que compreende e que traz muita coisa além daquilo que você tinha no seu mundinho fechado. E aí, ok, tem pessoas que vão utilizar dessas ferramentas, que vão conseguir buscar o que elas gostariam, que vão alcançar aquilo que elas queriam, e aí depois
não vai fazer mais sentido para ela. Ela não vai acreditar mais naquela religião, não vai acreditar mais naquela terapia, ela não vai acreditar mais naquilo que trouxe ela até aquele momento. E ok, é o processo dela, né? Ela teve todo aquele processo e naquele momento aquilo não faz mais sentido para ela. E aí ela busca outros caminhos. Esse é o processo de aprendizado. Isso que é bonito. Cada pessoa tem o seu aprendizado. O que você não pode? Julgar o outro pelo aprendizado que ele tem, pelo caminho que ele escolhe. Porque se ele não está fazendo mal para ninguém, se ele não está prejudicando a ninguém, é um processo que diz respeito a ele. Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar essa questão de parar de ter preconceitos e de achar que só o nosso caminho é correto e que o outro está alienado, porque nem sempre é assim. E se ele está alienado no seu ponto de vista, mas ele não está causando mal para ninguém, qual o problema, cara? É a vida dele, ele que vai estar alienado, não é você. Então, assim, você tem tanta coisa para aprender, você tem tanto processo, você tem que caminhar tanto, você tem tantos sonhos, tantos objetivos. Para que você está gastando sua energia com o outro, pensando que o outro está errado ou que o que ele acredita não faz sentido? Para com isso. Se você quer realmente gastar a sua energia, que eu acho válida, com outro também, né? Que não é gastar, mas trocar energia, seja para auxiliar, cara. Não vai ficar sugando sua energia para falar mal do caminho que o outro escolheu. Porque é um processo dele e você tem toda a sua caminhada aí pela frente. Então, olhe, foque no que você quer, no que você busca e siga, porque é a sua vida, é o seu processo, é o seu caminhar. E ninguém vai conseguir nada para você. Ninguém vai ir lá e realizar o seu sonho, porque isso depende de você. Esse processo é seu. Então, assim, não sou eu que vou aí realizar o seu sonho. É você que dia a dia, cada passo, cada coisa que você escolhe, cada renúncia vai auxiliar nesse processo, vai auxiliar nessa construção. Mas confesso que tem algo nesse mundo aí místico que eu não concordo, que eu acho muito cruel, que é quando as pessoas dizem assim: fulano tá numa vibe ruim, ou tudo dá errado na vida de fulano porque a energia dele é ruim. Ah, sua energia tá baixa, por isso que você tá atraindo esse tipo de coisa. Se você ir lá e tomar um banho X, ou se você ir lá meditar com um cristal X, tudo melhora, porque se você mudar a sua energia, as coisas melhoram. Gente, nem sempre é assim, tá? Às vezes você olha alguém dentro de uma situação e aí você fala assim: nossa, mas tá atraindo isso porque é ruim também, porque tá envolvida nesse tipo de energia. E nem sempre é assim. Às vezes as pessoas precisam de um processo e elas vão passar por certas situações de aprendizados na vida que não depende só da energia dela. Então, assim, não são pessoas ruins que passam por situações ruins e pessoas boas passam por situações boas, porque é isso que ela vai atrair. A energia é muito mais que isso. O planeta Terra, ele vai trabalhar num processo, por enquanto, de aprendizados, né? Então, quem tá aqui, às vezes vai sim passar pela dor para aprender algo. Isso não é uma regra, cada pessoa passa pelos seus aprendizados de acordo como ela consegue, né? Às vezes a gente vê história de pessoas que, poxa, se você estivesse ali naquela situação, seria tão desafiador, talvez você não tivesse tanta fé, e aí você vê a pessoa sorrindo, alegre, sendo boa, tendo fé em Deus, tendo fé nela, crendo que as pessoas são boas, enfim, de uma perspectiva totalmente diferente. Então, assim, nem sempre a pessoa atrai coisas ruins para a vida dela porque ela é ruim. Não é isso. Parem de julgar o outro falando que ele tá passando por aquilo porque ele é uma pessoa ruim, porque a energia dele é zoada, por isso que ele atrai aquilo. Não é sempre assim, tá? Não é uma regra. Existem diversos fatores na vida, existem diversas situações que podem ter levado aquela pessoa. Então não julga a pessoa por um processo que você não sabe, porque quem sabe a caminhada dela é ela, você sabe sobre a sua. Então eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e atendo muitas pessoas que chegam aqui chateadas porque às vezes estão dentro de um processo, de um momento tão doloroso. E aí as outras ficam falando de, para de ficar pensando nisso, você tá atraindo isso para sua vida. Mesmo que seja, mesmo que ela esteja atraindo aquilo para a vida dela, mesmo que seja de uma maneira inconsciente ou consciente,
ainda assim é doloroso, né? Então tenha empatia, entenda que cada um tem o seu processo e que às vezes o que é pequenininho para você é muito grande para o outro e o que é imenso para você é muito pequenininho para o outro. A gente já conversou sobre isso em um vídeo. A grama do vizinho é sempre mais verde quando é algo bom. Quando ele conseguiu um carro, uma casa ou um relacionamento que parece ser mais feliz que o seu, a grama dele é mais verde porque ele teve sorte. Quando é algo ruim, aí não. Aí a dele não é ruim. Por quê? Porque a minha cruz é mais pesada. A dele não é pesada porque quem sofre sou eu. Então essas visões, essas limitações são muito ruins, né? De você achar que o do outro é sempre melhor e que o negativo é muito mais pesado. Então, assim, são coisas que a gente foi aprendendo, né? Foi ouvindo, foi vendo da TV ou dentro de casa mesmo, vendo esse processo e colocou como regra na nossa vida. Então, vire a chavinha, tenha esse despertar, mude isso, tá? Mude essa questão de achar que tudo que o outro tem de bom é porque ele conseguiu fazendo algo ruim ou porque ele teve a sorte que você não teve, porque cada pessoa tem o seu esforço, cada pessoa tem a sua caminhada. Aquela frase de cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é muito real. Então tenha mais empatia com você e com o próximo. E entenda que o problema não é o místico, o problema não é o jovem, o problema não é a religião, o problema não são os cristais, os florais. A questão é como as pessoas lidam com isso, como as pessoas colocam isso no dia a dia delas e a falta de informação, embasamento de cada pessoa que tem preconceito e que julga o outro. Por quê? Aquele que começa a estudar, mesmo que ele não concorde, ele vai ter uma questão aí emocional, uma inteligência diferente, né? Uma moral diferente, pelo menos acredito nisso. Porque se você já estudou, você tem um puto embasamento, você viu que aquilo não serve para você, você é inteligente o suficiente para entender que aquilo serve para o outro. E ok, porque o que o outro faz é problema dele, não diz respeito a mim. Eu faço o que eu acredito que dá certo na minha vida. Então, eu acho que é um assunto que é muito válido, mas que também é muito amplo, porque depende da opinião e a bagagem de cada um, né? Então, às vezes você pode estar assistindo e não concordando com nada, ou você pode estar assistindo e concordando com tudo, ou tendo alguns pontos que você concorda e outros não, e ok, somos seres humanos, estamos aí para isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha feito você refletir de alguma maneira. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto semanalmente.